Mas então, se o ser de luz não nos julga, onde é que foi ensinado para nós, em que momento foi ensinado para nós, em que nós precisamos ficar nos propriamente julgando? Porque diversas religiões, né, principalmente o cristianismo, falam toda hora que nós somos pecadores. Nós sermos pecadores significa que nós fizemos um auto-julgamento e concluímos que fizemos coisas erradas. Estamos pedindo desculpas por isso. Isso é admitir que somos pecadores, certo? Eles até falam que as crianças já nascem pecadoras, né? Pois é. Então, meu ponto é, se o ser de luz não nos julga, por que que nós somos instruídos a estarmos nos julgando? Excelente Muito questionamento. boa, Muito bom. Bem chave isso, né? É. A psicologia mostra pra gente que do 0 aos 7 anos, a criança ela tá em desenvolvimento. E a espiritualidade mostra pra gente que do 0 aos 7 anos, a consciência está acoplando o corpo. Então, já percebeu que quando a criança entra na adolescência, ela se transforma? Por quê? Porque ela assumiu a verdadeira consciência de quem ela realmente é. É por isso que você tem 3 irmãos de 1 ano de diferença um do outro. A hora que eles se tornam adolescentes, mudou completamente. E cada um tem uma personalidade. Então, quando a gente está na infância, do 0 aos 7 anos, a gente aprende o que é julgar para poder ter cuidado. Então, ó, fulano, não coloca a mão na tomada, porque senão você vai levar choque. Então, a gente aprende esse julgamento. Aí, quando a gente cresce, entra a nossa religião e vai nos ensinando a julgar a nós mesmos a nossa conduta. Para quê? Para que nós possamos ser mestres de si mesmos. Mas a forma como foi passado isso através do livro sagrado não é uma forma tão legal. Por quê? Porque alguns líderes religiosos usam isso de forma indevida para poder manipular as pessoas. Entende? Então, é complicado isso. Entendi. Mas não é isso que Jesus queria da gente, essa autocrítica. Porque senão vai sobrar quem? Entendi. Mas eu não vou, vocês vão sobrar? Porque não vai, porque eu tô errando. Entendeu? Entendi seu ponto. Então, talvez os seres de luz querem uma autocrítica em favor da nossa melhora, da nossa evolução. Certo? É o que a gente chama de autopercepção. Autopercepção. A sua conduta. Então, tem quem nós somos, tem quem os outros pensam que nós somos e tem quem nós achamos que nós somos. E tem quem os seres de luz nos veem, né? Isso, a forma como eles nos veem. Então, normalmente a gente se acha top, né? Mas os outros, muitas vezes, olham pra gente e falam, isso aí... Beltrano é filho de ciclano, você não vai dar em nada na vida. E não é verdade. E aquilo que a gente acha da gente mesmo pode se tornar verdade, mas também não é uma verdade absoluta. Agora, quem realmente nós somos e quem realmente a fonte criadora enxerga em nós e os seres de luz enxergam em nós, esse é realmente quem nós somos. Essa é a vivência da nossa alma. Isso é realmente quem nós somos. Aí está o verdadeiro. Aí está quando você deixou o ego de lado e se tornou um com o todo. Se unificou com a fonte criadora. Porque esse é o seu real. Aí já não tem mais julgamento, não tem mais preconceito. Você simplesmente é. E como você é, você enxerga no outro a beleza de ser e não de ter. Entendeu? Sim, mas isso tudo que você está falando pode ser muito bonitinho para quem só ouve, né? Agora, quando a gente entende de fato essa união, acho que o grande ponto, o cerne da questão é como identificar que sim, você já é e sim, você é parte do todo. Algo interessante da gente pensar a respeito é o seguinte: a cada momento que a gente está evoluindo, a gente está se limpando. Essa é a verdade. Então, em algumas áreas, você consegue saber que você já se limpou. Então, entre ajudar um irmão que precisa e comprar um relógio de marca novo, o que você acha que a centelha divina faria? Entendeu? Então, se você escolhe ajudar o irmão, pronto, isso aí você resolveu. Na área de relacionamento, entre você atacar o seu parceiro, trair, fazer as coisas, o que a fonte criadora faria? Faria isso? Ou respeitaria e preferiria até terminar o relacionamento? Então, ela preferia dar um fim no relacionamento para construir outros. Entende? Então, essa é a maneira. Então, eu não acredito que a gente esteja 100% unificado. Nós vamos unificando no caminho. Entendeu? A gente vai se limpando no caminho. É como um banho que a gente vai tomando e vai limpando cada parte do corpo. Entendi. Então, ao longo do trajeto, estaremos caminhando para se unificar com a fonte de luz. Exatamente. Não que já somos. Não que já somos. Se os próprios uma seres dúvida de luz, difícil mesmo. Se os próprios seres de luz nos dizem que eles ainda estão em evolução, quanto mais a nós que ainda estamos presos na pirâmide de Maslow, nos degraus. Entendeu? Entendi. Mas eu queria voltar na questão lá dos pecadores. Você vê algum benefício
em instalar um programa de eu sou pecador? Existe alguma coisa que traz de benefício ou ela só te joga para baixo? Benefício só para quem fala que você é um pecador, né? Uhum. Por quê? Porque aí existe uma premissa no marketing que é o seguinte: você bota o problema para poder te vender a solução. Então, se você é um pecador, você tem que buscar salvação a qualquer custo. Então, você está disposto a entregar tudo. Mas, assim, trazendo para uma vertente, a minha intenção que é de forma alguma desconstruir sua caixinha, tá? A minha intenção é estar dentro da sua caixinha junto com você. É que quando se fala pecador, é uma forma de dar um nome, de botar um carimbo de que, olha, a gente tem muito erro, olha, a gente tem muito falha. O caminho é se livrar dessas falhas, ou seja, se livrar desse pecado. Esse é o verdadeiro significado. Que é lindo, né? Que é indo. Que é lindo e totalmente válido. Isso, mas que infelizmente alguns líderes Foi religiosos usam de maneira maldosa, né? Para poder ter um benefício próprio. Mas se pudéssemos classificar a nossa evolução, poderia falar sim que nós temos pecado. Porque é muito mais fácil falar para a pessoa que ela tem pecado do que elencar para ela defeitos, elencar para ela atitudes, elencar para ela os comportamentos que ela tem. É muito complexo. Então, se você fala só pecado, ela vai entender o que ela está tentando resolver nela mesma. Que ela pode entrar numa mente de vítima, né? Que é o que eles querem. Aquele governo que a gente estava falando de antes, toda essa Matrix, eles querem que nós, seres humanos, nos vejamos como vítima, como uma ovelha que está indo para o abate, um rebanho. Todos nós somos padronizados. Como você falou lá, que é como se fossem as caixinhas. Quando a gente vai para a escola, eles padronizam as pessoas para ninguém questionar nada. O professor falou, as coisas têm que ser como ele falou. Se você questionar, aí já começa a ser um problema, né? Se questionar, vai para a secretaria. Se questionar, antigamente você tinha a reguada na mão. Pô, tinha que pôr o joelho no Ajoelhar milho. no milho. Não Pois é da nossa época, mas a gente já ouviu isso, que não é boato, né? Mas qual é a importância desse questionamento, então, é que tá aí. Para as pessoas que estão lá em casa, às vezes elas têm essa visão, mas será que elas questionam? Tem que questionar literalmente tudo. Questione tudo. Essa é a premissa. Questione tudo. Aquilo que é verdadeiro funciona. Porque o mapa não é o território. Então, aquilo que é verdadeiro funciona. Ponto. Aí você vê uma pessoa falando uma determinada coisa no YouTube, bota ela em prática, vai ver se funciona. Se você vai ficar só meditando e vai ficar rico, vai lá ver se funciona. Entendeu? Testa, vai ver se funciona. Será que falta mais alguma coisinha? Será que realmente meditar dá resultado? Ok, mas será que não falta outras fatias da pizza para poder complementar? Como uma habilidade, como um senso crítico, como um estudo de mercado, como uma ideia legal. Entendeu? Agora, essa questão do pecado, a Matrix, ela implanta isso de forma muito forte. Por quê? Imagina que você tem uma dívida, você fez um empréstimo, você estava ferrado, você precisou fazer um empréstimo, e essa conta nunca termina. Caramba, é perfeito. Imagina, você vai pagar uns juros a vida inteira, né? Sim. Então, você mantém a pessoa na sua cordinha ali. Eu chamo de cabresto de cavalo. Sabe quando você bota o cavalo ali no Sim. reio e vai... Lá no interior a gente tem muito cavalo, né? Sim. Ainda, mas não em uso, ok? Na fazenda. Sim. Então, é dessa forma. Então, você conduz muito mais rapidamente uma As população massas. que tem medo, uma população que está debitada. E aí mantém aquela pirâmide que você estava falando no começo, Mantém né? a pirâmide da sobrevivência. É isso que acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do que é o pecado. O pecado é moldar nós mesmos para se tornarmos pessoas melhores. E não como uma culpa. Você acha que Jesus chegaria para você... Ó, fulano, você está pecando, hein? Ó, fulano, você fez isso aí, ó, você presta atenção. Não, Jesus não fez isso. Se ele abraçou a prostituta, quanto Exato. mais você que mentiu, entendeu? Não é esse o caminho. O Que ele caminho é ensina moldar o a si mesmo. perdão, né? Ele ensina o Exatamente. perdão. Sempre quando vocês virem algo e sentirem dúvida, coloque em prática. Porque, normalmente, o que a Matrix te passa, faça o oposto que vai dar certo. Quantas pessoas vocês conhecem que não têm estudo e são ricas e se deram bem na vida, mas não tiveram estudo, mas foram trabalhadoras, honestas, empíricas, trabalhou bastante, ajudou muitas pessoas, Muitos, mas não tiveram estudos. Contratou pessoas que tinham estudos. Estudar é importante? É muito importante estudar. É por isso que a gente compartilha a expansão de consciência. Mas o mapa não é o território, então tem que tomar cuidado. Então, assim, desde o gari pode se tornar alguém extremamente próspero,
Até um acadêmico PhD pode se tornar também alguém próspero. Não é 8 ou 80. A questão é, questione aquilo que está ouvindo e teste para ver se vai dar certo o mapa que eles estão te passando. É isso. E a gente falou agora, né, dessa questão do pecado e tal, mas também tem muito, olhando agora para o pessoal que se diz mais livre, tem muitos médiums que eles têm um discurso meio que para, às vezes, alimentar o próprio ego. Você concorda com isso? Concordo. Eu fico abismado a hora que eu vejo o médium falando bem de si. Ele tá canalizado, supostamente canalizado. Aí Como se ele fosse um ser superior aos outros. Eu já vi gente canalizando Jesus, pelo amor de Deus. Quem estuda física quântica entende que a frequência de uma consciência cósmica como Jesus não consegue entrar em ressonância com a frequência de 20 mil Hz por segundo de um corpo humano, por exemplo. Não vai conseguir, entendeu? Então, quando eu vejo um médium que está canalizado, falando bem do próprio cavalo, do próprio canal, eu me questiono. E aí? Porque não é assim que funciona, entendeu? A gente está aqui para trabalhar. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava mais aqui lapidando a si mesmo. Então, tem que questionar essa questão. Não dá para ficar só no eu acredito fielmente. Uma coisa que mudou minha vida foi entender que espírito não é dono da verdade. É aí que a gente entra em setas do maligno, né? Quando você disse de pensamentos negativos, Maurício. É exatamente isso, que esses espíritos, eles mandam seta, o que a Bíblia chamou de seta, para a nossa cabeça. Então, setas do maligno que você falou? É o que se fala na Bíblia, setas do maligno. A Bíblia deu um nome disso, mas a gente sabe que é quando um ser chega perto de você, acopla e começa a te mandar pensamento negativo. Faz isso, faz aquilo. O que chamou de... o encosto, o espiritismo chamou de obsessor. Ah, tá, entendi. São outras nomenclaturas. O evangélico chamou de demônio. Entendi. É exatamente isso. Eu gostei do Flechas do Maligno. As setas do maligno, isso aí. E aí? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas influências, sim. Então, há alguns médios que canalizam esses espíritos. Vocês têm que lembrar o seguinte, se a gente está numa escola, se tem gente falando coisa positiva para te ajudar a passar de ano, também tem aquele amiguinho tentado que tá tentando te ferrar para você não passar de ano, porque aí vai cair o poder. Tem um cara que tá querendo te levar pro bar. Exatamente. Tem o cara tentando te levar pro bar, tem a pessoa tentando te sabotar. Então tem que tomar cuidado, porque isso não é benéfico para eles. Quando você tá triste, você alimenta esses espíritos negativos com a sua energia triste. Do outro lado, a moeda de troca que nós temos aqui na terceira dimensão é o dinheiro, é a moeda. Do outro lado é a sua energia. É o que os chineses chamam de Qi. Sabe o Qi que tem nos desenhos animados, o Goku, né? O Qi. É exatamente isso. Eles se alimentam disso. Então, tem que tomar cuidado. É por isso que quando Seria vai tipo fazer... a nossa energia vital, assim? É a nossa energia vital. Porque a energia da alma humana, ela é muito mais forte do que a energia só da pessoa que não tem ainda um corpo. Por quê? Porque a energia da mãe terra que nutre o seu corpo vivo. Você não precisa de oxigênio, você não tem mais átomos de carbono, isso é da terra. Então, a sua energia, ela alimenta esses seres do outro lado. É por isso que quando vai se fazer um trabalho de magia, você oferece frutas, você oferece, às vezes, infelizmente, até carne de animais, o que eu não concordo, respeito, mas não concordo. Tem muita gente que faz isso, né? Tem. Infelizmente, por quê? Porque esses espíritos precisam dessa energia. Mas a gente por isso, então, está evoluindo. A gente está evoluindo e a gente tem que começar a ter senso crítico. Qual que é o futuro? O futuro é que nós sejamos médiuns de nós mesmos, analisemos a nós mesmos. Por quê? Porque no final dessa transição planetária, os alunos têm que ter passado de ano. Como que você se passa de ano? Se formando. Para você se formar, você tem que saber legislar a favor de si mesmo e a favor dos outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem de olhar para si mesmo e ter o seu senso crítico de que você sabe o que é real do que não é real. Porque, se você perceber, começou a desencarnar muitos seres de luz que fizeram muitas coisas boas aqui na Terra. Porque tá chegando o momento final dos alunos fazer o TCC da faculdade para ver se vai passar ou não. Então, tente tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o futuro não é haver mais canais de mediunidade. A gente tem alguns tipos de mediunidade, né? A gente começou ali com a mediunidade de trabalho muito forte, onde o médium ele saía e o espírito acoplava 100% e o espírito falava, ajudava, amparava as pessoas e então o médium voltava à consciência, ele nem sabia o que tinha falado. Depois a gente vem com uma semi-mediunidade, que é o quê? O espírito está falando, mas a pessoa que está canalizando, ela sabe o que o espírito está falando e pega em partes. E o terceiro ponto final da mediunidade é quando você vê
como funcionam as duas realidades ao mesmo tempo e traz essas informações da quarta para a terceira dimensão para poder viver em ressonância com a fonte criadora na terceira dimensão. Então você não vai precisar mais de um intermediador. É por isso que nós já estamos trabalhando na transcomunicação instrumental, que é, sabe quando a gente tem um rádio que você gira o dial, você pega uma radiofrequência, alguma coisa, né? Sim. Então, essa transcomunicação lá no futuro, lá na frente, nós vamos conseguir comunicar com a quarta dimensão através de aparelhos eletrônicos. Hoje já tem pessoas trabalhando nisso. Caramba. Ou seja, Já seria acontece. a ciência e a espiritualidade, elas encontrando num ponto em comum? Unificadas. E esse é o objetivo do meu canal Luz Atômica, é Aham. trabalhar a ciência da espiritualidade, a unificação desses dois polos, porque qual que é a diferença da ciência e espiritualidade? O que a ciência faz? Ela explica o que a espiritualidade já falou há muito tempo. Então, a espiritualidade vem na frente e a ciência vem comprovando atrás tudo aquilo que a espiritualidade já falava há mais de 2000 anos atrás. Como os filósofos falavam do átomo, né? Então, a ciência comprovou o átomo. Agora, em 2013, saiu a primeira fotografia do átomo comprovado. Mas Demócrito já falava isso há muito mais de 2000 anos atrás. Então, a ciência ela vem comprovando. E nós vamos chegar num estágio, num futuro. E é para isso que eu trabalho, onde a ciência e a espiritualidade elas vão se unir. Nossa. E a justiça vai ser feita. E as boas coisas na Terra vão acontecer. E a gente vai ter uma igualdade melhor. As coisas vão fluir de uma melhor maneira. Então, a física quântica ela não vai ser mais só usada para eletroeletrônico, celular, pedágio, como já é usado. Mas ela vai ser usado como terapia de cura, como terapia mental. Porque quando a pessoa ela eleva a vibração dela, o espírito que está tentando contra a vida dela, que está botando flecha maligna nela, não consegue entrar em ressonância. Mateus, como sair de desobsessão? Simples, suba sua vibração. É como o dial do rádio. Se você está numa frequência e o espírito está na mesma, ele entra em ressonância com você. Na física quântica, a gente chama isso de interferência construtiva. Quando um pico de uma onda entra em ressonância com o pico de outra onda. Agora, se você está numa faixa de frequência e o espírito está em outra, esquece, ele nem te vê. Aí que a gente entra na realidade paralela, que o nobre Bashar sempre diz, que são frequências de realidades diferentes uma das outras. Então, o meu papel aqui é trabalhar essas duas áreas para poder trazer esclarecimento da melhor forma que eu puder, com o pouco que eu sei e com o pouco que eu estudo no plano espiritual, para poder ajudar as pessoas a terem mais compreensão disso. Eu sempre digo que a gente nunca trabalha para finalidade total. Nós somos apenas mais um tijolinho na construção da nova Terra, da nova era. Então, eu não espero que o meu trabalho seja reconhecido daqui a 50 anos. Eu acredito que os meus netos vão colher os frutos daquilo que nós estamos fazendo hoje, nesse ano de 2025, entendeu? É para isso que a gente trabalha. A gente tá, então, como é o nome? Arando a terra lá, que a gente falou de... A gente está arando a terra para poder plantar. Exato. Inclusive, é importante ressaltar que muitas outras pessoas vieram antes de mim, grandes mestres, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu costumo dizer isso, capinando lote, que a gente fala. Capinando lote. Eles vieram capinando lote com a foice, abrindo o trio para a gente passar. Para que depois, uma nova geração viesse arar a terra e começar a plantar. Para que então uma outra geração pudesse aguar mais essa terra e então uma próxima pudesse colher. Aí onde a gente já estaria aí depois de 2060. Entendeu? Que legal. 2060? Por que essa data? Isso. O Chico, ele trouxe pra gente que em 2057, ele não deixou isso especificamente, ok? E eu também não estou falando em nome de Chico Xavier, porque eu tenho meu trabalho e o meu trabalho Sim. passa pelo espiritismo, mas eu não sou espírito, não envolve espiritismo. Claro, O tranquilo. Chico disse que em 2057 a gente teria ali a integração do plano físico com o plano, o plano material com o plano espiritual. Que as pessoas estariam fazendo ali a configuração de televisão, isso está escrito no livro dele, e iria encontrar um outro canal, que seria um canal do plano espiritual. A gente sabe que isso vai acontecer. Ou seja, né? o Pode término... não ser 2057, mas a quarta geração do qual eu estou falando vai vivenciar isso. O Entendi. término, Duas então, depois de mim. da transição planetária, a gente pode imaginar que seja por volta de 2057? Bom, a transição planetária, ela não tem um fim em si mesma por agora. Veja bem, ela começou há 2000 anos atrás. Certo. Então, a gente encarnou trabalhando depois de Cristo, encarnou de novo, e hoje a gente está aqui falando. Então, muito provavelmente ela vai continuar
por mais alguns séculos até que a nova Terra esteja estabelecida. Isso então vai é demorar coisa um bom ainda tempo. Tem tempo. Sim, tem bastante tempo. A gente não estava falando que a gente está se lapidando? Não há como esperar de imediato que uma coisa esteja pronta. Não é um miojo. Tá mais para um macarrão que demora 10 minutos que um miojo que demora 3 minutos, entendeu? Entendi. Vai demorar mais tempo. Só que a gente já tem muitos espíritos sendo exilados daqui, né? Muitas pessoas falam isso. Sim. Mesmo que ainda tem muita coisa pela frente para a gente passar, esse processo já se iniciou, certo? Não é que vai chegar naquela data lá na frente e aí alguém vai apertar um botão lá em cima, pronto, a nova Terra. Ele é um processo que ele tem começo, meio e fim. Exatamente. Veja bem, eu já ouvi algumas declarações de algumas pessoas falando que o umbral está esvaziado. Isso não procede. Não O que eu procede. trago do plano espiritual não procede. Tem muito espírito no umbral. O umbral vai permanecer ainda por pelo menos mais um século aí. O que acontece? Como é transição, é aos poucos. Então, vai sendo retirado. Então, a pessoa desencarnou. Ela está dentro de um quantum energético capaz de suportar a vibração da Terra nesse momento? Fica. Não tá? Vai procurar um outro planetinha para ela continuar a evolução dela. Não é maldade. É simplesmente ressonância. Quem quer fazer guerra vai ficar com quem quer fazer guerra. Quem quer crescer e evoluir vai ficar com quem quer crescer e evoluir. Então, esse é o exílio da transição planetária. Não é um caos. É simplesmente uma seleção natural. Vocês não têm os seus grupos de amigos? Sim. Seus grupos de amigos, você não tem mais ressonância com quem gosta de futebol, com quem gosta de espiritualidade? É exatamente a mesma coisa. Quem gosta de comer pãozinho na chapa, vai comer pãozinho na chapa. Quem gosta Quem de é comer vegano milho vai verde... ficar... É exatamente isso. É aos poucos. Então, isso vai direcionando os espíritos quando eles desencarnarem. Entendeu? Se, por acaso, nós não conseguirmos, nas próximas gerações, que a vibração da maioria dos habitantes se torne uma harmonia, uma vibração que tenha ressonância maior com Gaia, que é o planeta Terra, aí sim, aqueles que conseguiram melhorar a vibração é que vão ser retirados para um próximo planeta. Ou seja, é aí que entramos no Apocalipse que a Bíblia descreveu do famoso arrebatamento, entendeu? Se nós não conseguirmos implementar, mas nós estamos trabalhando para ser implementado, se nós não conseguirmos, aí sim, nós vamos ser retirados daqui para um novo planeta, para então ficarmos com quem quer comer pãozinho na chapa, ao invés de quem quer matar animal e prejudicar as pessoas. O que seria conseguir implementar? Se você puder abordar um pouco mais profundo. Implementar a harmonia, implementar o amor ao próximo, exatamente as diretrizes que o Mestre Maior Jesus trouxe para a gente. É isso que ele trouxe. Ele veio trazer para nós amar ao todo como a si mesmo, e amar ao próximo como a si mesmo, e amar ao todo acima de todas as coisas. O que isso quer dizer? Que quando você ama o todo acima de todas as coisas, você vai fazer a vontade do todo. E quando você ama o próximo como a si mesmo, você não vai fazer maldade ao próximo, porque você não vai fazer maldade em si mesmo. Quem em sã consciência vai mutilar o próprio corpo, a não ser aquele que está sendo invadido o seu livre-arbítrio por um espírito exterior? Então não vai acontecer isso. Entendeu? Então, se por acaso nós não conseguimos, nas próximas gerações, entrar em harmonia, em ressonância, como que se faz isso? Lapidando a nós mesmos. Autoconhecimento todo dia, prática todo dia. Não adianta só falar, prática também. Se nós não conseguirmos lapidarmos a nós mesmos, aqueles que se lapidaram é que sairão do planeta. E a Terra passará por um momento de provação pelos próximos séculos à frente. Ou seja, ou nós nos classificamos, gabaritamos, passamos, ok? Ou nós vamos ser retirados porque a Terra vai começar um novo processo, porque nós estamos em quarentena. O planeta Terra se fechou desde que Jesus passou por aqui, para que nós começássemos o nosso ano letivo para poder passar de ano. Foi isso que Jesus veio trazer. Muita coisa do que ele disse foi manipulada. O mestre não veio falar dessas questões. O mestre veio ensinar o que era o amor. Ele é uma consciência superior que parte da consciência dele se desdobrou e entrou num corpo humano. Ou vocês acham que a consciência dele ia caber dentro de um corpo humano? O corpo humano que ele teve foi um corpo híbrido, gerado por engenheiros astrônomicos, por engenheiros de fora do planeta. Então, esses engenheiros, eles pegaram genética de seres extraterrestres, criaram o corpo de Jesus, ele encarnou e ele pôde conter a energia dele dentro desse corpo. Do contrário, o que aconteceria? Quando a gente pega uma bomba atômica e a gente tira ali o nêutron da bomba, o que acontece? Ela explode. Então, a energia de Jesus, ela explodiria o corpo físico.
Então ele não veio completo. Uma parte da consciência dele se desdobrou e acessou o corpo físico, e ali ele nos ensinou na prática o que era o amor. Então o mestre ele veio ensinar isso pra gente na questão prática. Mas aí depois dele vem quem? Os discípulos reforçando o ensino. É o reforço do ensino. Depois vem os grandes mestres nos ensinar como colocar isso de novo em prática. E vai repetindo. E repete, 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 repete. Para ver se nós entendemos. Por quê? Porque nós temos o nosso ego muito inflado para as nossas questões pessoais. E tá tudo bem, isso não é um defeito. Veja bem, se você tem seu ego inflado, você gosta de fazer só as vontadezinhas do seu ego, beleza. Vai ficar com quem quer fazer só as vontadezinhas do ego. Não tem problema, isso não é errado. Tem que botar isso na cabeça das pessoas que não é errado. Não é errado você ter o seu ego forte para poder realizar suas questões, porque a gente precisa disso aqui no planeta Terra. Nós somos massacrados. Quando você sai de casa, você tem que pegar uma condução, essa condução atrasa, você tem que correr atrás dessa condução. Seu chefe, às vezes, não vai ser amigável com você. Seu amigo vai te trair. Seu parceiro talvez possa te trair. Há várias questões. Então, se você não tiver um ego forte, você vai ficar de joelhos. Mateus, então como que a unificação com o todo? É quando você tem um ego forte, mas você escolhe deixar ele de lado para fazer a vontade do todo. Ao invés de você preocupar só com você mesmo, olhar para o seu próprio umbigo, você também vai olhar para o umbigo do seu irmão. Como ter esse ego forte sem deixar que ele te controle? Porque tem muitas vertentes que falam que o ego é o inimigo, que você tem que dissolver o teu ego. E você está falando que a gente tem que fortalecê-lo, mas saber domar ele. Exatamente. Como que a gente faz isso? Só corrigindo uma coisa, são engenheiros siderais que fizeram a engenharia genética de Jesus. Ok? Liu e Yank. Depois vocês podem procurar aí. Que legal. Bom, valeu. Veja bem. Ter o ego forte não significa ser egocêntrico. Não é esse o ponto. Ego forte é saber da sua personalidade. Você acha que Gandhi realizaria tirar 300 milhões de escravos da mão da Europa se ele tivesse um ego fraco? O que é o ego fraco? Você ouve uma crítica e fica cabisbaixo, fala um palavrão com a pessoa, não aceita a crítica. Isso é um ego fraco. Um ego forte te pergunta, tá bom, fulano, por que você acha que eu tenho que melhorar nisso? Aí vai falar, por isso, por isso. Ok, acho que eu concordo com você, você tem razão. Quando você vai realizar um trabalho espiritual, as pessoas vão te chamar de charlatão, vai te chamar de pastor pilantra, vai te chamar de um monte de coisa. Eu recebo ataques, eu recebo todo tipo de pessoa. Porque às vezes cai de paraquedas no meu trabalho, mas ainda não está pronto para consumir esse trabalho. E tá tudo bem. Talvez depois de uns 10 anos ele esteja. Então, se não tiver um ego forte, quando você receber a primeira crítica, você vai cair. Sim. Então, assim, você não tem que se desfazer do seu ego, porque seu ego nunca vai embora. Jesus tem um ego diluído à fonte criadora. Jesus deixa o ego dele de lado e realiza a vontade da fonte maior. Entendeu? Então, ao invés de você escolher olhar para o seu umbigo, você vai olhar para o seu umbigo, mas olhar para o umbigo de todos também. Como que isso se aplica? Você tem um grau de conhecimento imenso e você vai encarnar num planetinha cheio de defeito que vai te tacar pedra e você vai fazer isso por quê? Por causa da fonte criadora. Porque se fosse pelo seu ego, você mandava essas pessoas seguir o caminho delas sozinhas. Você não iria lá ajudar. Mas por amor, por deixar o ego de lado, sendo ele forte, eles encarnam e ajudam as pessoas. Então, eu acho que foi muito deturpado essa questão do ego. Ter ego forte não é ser egocêntrico. Gente, quantas pessoas vocês acompanham que falam de espiritualidade e é massacrado? É maluco? Ah, você tá falando de ET? Você é louco? Total. Sim, total. A gente né? Imagina. Se não tiver estômago, não consegue realizar. Então é necessário ter estômago. E é daí que vem o ego forte. Não egocêntrico, ego forte, entendeu? Entendi. Mas aí, então, pra gente... Você tá falando todos os cenários pra gente conseguir passar de ano. E depende de muita evolução. Que você até falou que tem como se fosse um teste, né? Um limite. Senão as pessoas vão acabar indo para outro planeta. Mas eu vejo que para a gente conseguir chegar nisso, a gente vai ter que passar por muitos caos. Como se um caos que vai fazer o bem para as pessoas. Igual quando a gente passou pela pandemia e por outras situações. Será que para a gente conseguir despertar tanta gente assim, a gente ainda vai ter alguns caos num futuro próximo? Quando você quer arrumar seu guarda-roupa, qual é a primeira coisa que você faz? Tira tudo de dentro. Tira tudo de dentro, para depois pegar a roupinha, dobrar bonitinho e colocando lá no guarda-roupa. É isso que eu posso dizer por enquanto. Então, aí a gente teve aí o que se chamou de primeiro ceifador, né? Para mim é prova mesmo. Para saber se a gente Primeiro ceifador? Bom,
A Terra, o que se chama de ceifador? Uhum. É como se fosse os examinadores da provação que nós estamos passando. Então, vamos supor que a pessoa está postergando. Só fica na zona de conforto, não quer evoluir, está preocupado só consigo mesmo. Então, tem-se um concílio planetário e fala, olha, o que nós vamos fazer para poder esse pessoal aí sair da zona de conforto e começar a olhar para dentro. Veja bem, a gente está falando aqui para uma bolha que entende de espiritualidade. Vocês que estão ouvindo esse podcast, vocês não são a massa, vocês são uma parcela pequena que compreende 0,0001% de pessoas que compreendem a espiritualidade. Mas a grande massa não compreende. Só quer saber do próximo videozinho, a próxima dancinha, a próxima traição. Então, o que que Próxima faz? fofoca. O que eles fazem? Eles mandam o que os espiritualistas chamou de ceifador para poder acordar essas pessoas, despertar essas pessoas para olhar para a própria vida e ver como que está tocando a própria vida. Entendeu? E é isso que vai acontecer nos próximos anos, infelizmente. Mas é algo positivo. Quantas pessoas... Vocês não começaram o podcast depois da pandemia e não ajudou tanta gente? Uhum. Exato. Porque teve que buscar uma nova fonte de renda. Quanta gente não teve que buscar uma nova fonte de renda? Né? Quantas pessoas conseguiu, ao invés de olhar para o próprio umbigo, olhar para o umbigo do outro por causa da pandemia? Então, são provações que a gente vai passando e está tudo bem. Todo mundo está recebendo amparo. Ninguém está desamparado. Eu não sou um agente do caos e nem pretendo ser. Na verdade, eu nem me acho 100% qualificado para estar falando a respeito disso. Mas como eu recebo informação, eu só repasso sem acrescentar e sem abaixar nada. Esse é o meu papel. Entendi. Na verdade, a gente criou o Lean aqui com o objetivo de encontrar pessoas que batessem esse papo aqui junto comigo e com o Maurício, né? A gente é amigo de longa data aqui, mas não tinha com quem bater esse papo. Então a gente resolveu criar o canal com esse grande objetivo de achar pessoas que tivessem a mesma proposta de autoconhecimento. Cá estamos nós, né? Então, só para fechar esse assunto, a dor, então, porque nós estamos num planeta aqui de provas e expiações, né, atualmente. Então a dor ela tem um propósito enorme, porque sem dor, como que nós iríamos evoluir? E a gente está toda hora reclamando da dor, do sofrimento. Se tudo fosse fácil, para pensar, as pessoas que estão ali, muitas vezes, uns herdeiros, esses caras é muito difícil eles evoluírem, porque tá um conforto, não tem dor, tá tudo fácil. A gente só evolui quando as coisas estão difíceis. Então o caos, ele não é pra gente ver o apocalipse como algo negativo. É uma coisa que vai trazer a gente para um novo patamar. Você concorda com isso? Há dois tipos de evolução, ou pelo amor ou pela dor. Uhum. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. E, infelizmente, nós temos a tendência a ir pela dor. Infelizmente. Mas poderia ser pelo amor. Como? Tirando o ego forte de lado e olhando não só para o próprio umbigo, mas olhando para o umbigo do próximo também. Uhum. Então, quando a gente compartilha conhecimento com as pessoas, é para que elas possam olhar para si mesmos, ter o seu ego trabalhado e depois olhar para o próximo. Mateus, por que é importante essa questão do ego forte? Porque nós precisamos ser mestres de nós mesmos, professores de nós mesmos, e não ficar refém de um próximo ser, de uma próxima pessoa que está falando, não. É ter diretriz para decidir em prol de si mesmo, sem afetar o todo. Uhum. Quando você diz que os herdeiros não estão passando por provação porque eles não sentem tanta dor, isso não é 100% conveniente, porque quando se tem tudo na matéria, você começa um outro tipo de questionamento. E que foi quando eu também comecei o projeto Luz Atômica, porque eu tinha feito meu primeiro milhão aos 25 anos. Então, eu não tinha mais propósito para acordar de manhã. Então, essa espiritualidade foi intensificando ainda mais. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava de algo mais, que o objetivo da vida não era só acumular patrimônio. Apesar desse patrimônio me dar conforto, me ajudar a cuidar da minha família, me ajudar a bancar o projeto Luz Atômica e ajudar as instituições de caridade. Então, não necessariamente um herdeiro, ele não está passando por provações, apenas por tipos diferentes de provações. Por que tem herdeiros, que você pode pesquisar isso em inglês, herdam milhões e milhões de dólares e ainda tiram a própria vida? Porque o degrau do dinheiro estava solucionado. Mas e depois? O que mais que faltava? Era só libertinagem? Era só prazer atrás de prazer? Isso enfara.
Qual a taxa de dopamina que pode ser liberada num cérebro se você vai ficar consumindo prazer atrás de prazer? Isso em faras, vai precisar de cada vez mais. Então, a pessoa precisa de um significado para a alma, para poder ter realização pessoal. É aí que ela encontra o que se chamou de propósito pelos evangélicos, o que se chamou de missão pelos espiritualistas, entendeu? Então, todos estão passando por uma provação nesse momento. Mesmo o filho do bilionário, que não cabe a nós julgar. Entendi. Entendeu? Perfeitamente. Mesmo porque a dor dele é diferente. Ele tem dor, só que é uma dor diferente. Ele tem dor. É a mas dor dor de só procurar dopamina e não tá procurando um propósito. Às vezes ele nem questiona isso. E aí ele se sente num vazio existencial. Exatamente. Um vazio existencial muito grande, porque ele já sanou, tá lembrado da pirâmide? Ele já sanou esse primeiro degrau. Talvez ele tá sofrendo por amor. Talvez a família dele teve dinheiro, mas não teve amor. E aí ele tem o emocional todo abalado. E como é que fica? Entendeu? Então, o nosso objetivo é evoluir e entender que cada um tem a sua aprovação diferente e que não cabe a nós apontar cada um destes que tem. Quem não queria ser herdeiro, não é mesmo? Eu vim de comunidade. Meu pai, ele é cego, ele está vivo até hoje. Meu pai me fez com 53 anos. Minha mãe me teve quando ela tinha 40 anos de idade. Caramba. Ela fumou a vida toda, eu era improvável. Minha mãe me deu à luz, eu sou de 7 meses. Caramba. Então, o médico disse para ela, olha, dona Maria, ou a senhora vive ou o bebê vive. Você tem de escolher. Ela disse, então eu escolho que o bebê viva. E por fim, os dois viveram. Porque Caramba. tinha algo maior para ser feito. Minha mãe, devido à condição de saúde, ela fumava muito, bebia. Ela desencarnou quando eu tinha os meus 25 anos. Eu sou grato à fonte criadora porque ela ainda me viu mudar. Quem sabe minha história sabe que eu nasci na comunidade que tinha droga, que tinha morte. E era isso que era apresentado pra gente. Mas lá dentro, tá lembrado? A Matrix programou a minha mente para aquilo. Né? Pra questão do funk, para tudo. Pra escassez. Mas a minha consciência sobrepôs a programação da Matrix. E aí eu comecei a mudar a mim mesmo, ir lapidando até no estágio que eu tô hoje. Eu sou muito grato por isso. Então, quando a gente vem de comunidade, a gente entende as vicissitudes que alguém tem quando atrasa um aluguel, quando não consegue pagar uma conta, quando não tem o que comer. Caramba, eu detesto comer arroz, feijão e tomate porque eu comi muito arroz, feijão e tomate. Tá entendendo? A linguiça de... O que é uma linguiça? É quando você pega muita carne e empacota ela ali. É um alimento mais barato, é o que tinha condição de comer. Detesto salsicha, como salsicha no cachorro-quente porque fica gostoso, mas era o que realmente eu comia. Entendi. Por quê? Porque não tinha condição. Meu pai ficou cego, a gente tinha um salário mínimo para viver. Minha mãe era dona de casa porque tinha que cuidar de um homem cego. Então, com um salário mínimo, não dava para se fazer muita coisa. Então, a gente se virava com o que tinha. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos entregando papel na rua, sabe aquele panfleteiro? Sim. Sempre quando vocês viram um panfleteiro, por favor, dê ele água, cumprimenta ele. Pega o panfleto, né? Pegue um panfleto, entendeu? E eu trabalhei por mais de 2 anos e meio assim, no sol quente. Tive problemas na pele por causa disso, porque a gente andava mais de 15 quilômetros por dia entregando papel, que era de bairro em bairro, de bairro em bairro. Ganhava muito pouco, mas eu tinha que ajudar dentro de casa, eu tinha que comprar material escolar para poder estudar. Entende? E eu sou grato, inclusive, à comunidade que eu nasci, comunidade Vila Nazaré, no interior de Minas Gerais, porque as pessoas lá são muito acolhedoras. E aí a gente vê quando tem instituições sérias, porque a igreja lá, católica, por sinal, ela sempre fazia programas lá para ajudar uns aos outros. Dentro de uma comunidade, todo mundo se ajuda como pode. Ninguém se acha melhor do que ninguém. Então, hoje eu posso estar com uma roupa bonita, com um terno caro, mas nunca foi assim. Não, nem sempre foi assim. Teve uma vivência lá atrás que não foi tão emocionante para quem está passando. Hoje, contando, é lindo, né? Mas para quem viveu, não foi simples. Porque eu cansei de passar noites em claro com meu pai e com minha mãe no hospital, porque a gente não tinha dinheiro para bancar a saúde. Depois, ali, chegando meus 24, 25 anos, eu pude bancar o tratamento da minha mãe até que ela desencarnasse. Mas antes disso era fila de atendimento, fila para exame, noites acordados em claro. Então ali eu assisti muito palestra com eles dentro de hospital, porque não tinha o que fazer. Estava acamado, eu estava ali, eu tinha que ser a única companhia. Então assistia palestra, lia livros, ali eu ia me moldando e acessando essas informações que já estavam na minha consciência e trazendo para a terceira dimensão, que é esse corpo físico que a gente utiliza, para poder transmitir para as pessoas. Quando você acha que teve a grande virada de chave, assim, da sua vida? Quando eu entendi que o mapa não era o território. Porque eu tive uma empresa que não deu certo. Eu quebrei e fiquei endividado.
E antes de ter essa empresa, eu passei por vários empregos. Eu não encaixava em nenhum emprego. Eu era mandado embora. Eu fui mandado embora de vários empregos. Não porque eu era ruim, porque eu não encaixava. Não dava certo com os colegas de trabalho. Às vezes, eu não fazia muito bem determinada função, que acontece, não estava ali para fazer isso. Aí eu fui empreender. Me falaram que empreender era uma maravilha. Aí eu fui abrir minha loja de roupas, vinha pro Brás, buscava roupa, vendia. Isso foi indo e eu quebrei, fiquei devendo no empresário que eu peguei dinheiro para poder abrir minha loja. Isso com 21 anos, tá? Na verdade, foi com 20 anos que eu abri o primeiro CNPJ. Muito jovem. Então, eu fui dando errado na vida, essa é a verdade. Eu fui buscando entender por que tudo dava errado na minha vida. Mas você já parou para pensar? Hoje eu entendo que isso... Só um momentinho. Isso eu entendo hoje que fez parte do processo, né? Como que a gente pode falar de uma coisa se a gente não tiver passado por aquela coisa? Só uma mãe que perdeu um filho consegue consolar a outra que também acabou de perder um filho, não é mesmo? Mas se você parar para pensar por outro lado, você já parou para pensar que nada deu errado na sua vida? Na verdade, não tem... O certo e o errado é uma dualidade da vida, né? Como o bem e o mal, o triste e o alegre. Teoricamente, tudo deu. Não é certo nem errado, porque a vida é como é, né, Rosa? A gente aprendeu isso. A vida é como é. Então, teoricamente, nada deu errado. Todo relacionamento que a gente entra e sai, empregos que a gente entra e sai, tudo é para viver isso, né? Tudo faz parte do processo. Quando a gente pensa no momento, né? É muito lindo você falar que você aprendeu com tudo isso. Minha mãe também já desencarnou. Eu sei como que é. E hoje em dia eu não me vejo outra pessoa se ela estivesse aqui. Então é muito interessante essas coisas. Muito legal, bacana seu relato. Obrigado por compartilhar conosco. E aí, mas deu certo em que momento? Porque aí você estava contando, né? Que aí você chegou ao ponto de ir no Brás, comprar o ponto de chave, né? O que fez dar certo na tua vida nessa questão financeira? A virada de chave veio quando eu entendi que tudo era vibração. O planeta Terra está em movimento agora, nesse momento. Uhum. Tudo está vibrando. Matheus, por que eu não sinto essa vibração? Do planeta Terra em específico, por causa da gravidade. Matheus, como que eu não vejo essa vibração aí que você tanto está falando? Uhum. Se você pegar um microscópio e colocar um microscópio eletrônico, ok? De tunelamento quântico, que ele se chama. Tunelamento. Tunelamento quântico, ele é eletroeletrônico. Você colocar ele nas coisas, você vai ver os átomos vibrando. Então, tudo o que existe no planeta e no universo é feito de átomos. Simplesmente em diferentes composições. Nós temos na tabela hoje descoberto 118 tipos de átomos. Porém, todos eles têm a vibração. Nós somos compostos de átomos. Tudo o que existe no universo é átomo. O carro é feito de átomo, a casa é feito de átomo, o dinheiro é feito de átomo. Tudo que existe é feito de átomo. Então, quando eu entendi que tudo era átomo e que tudo tinha uma vibração, eu entendi que eu poderia me conectar com essa vibração, desde que eu fosse essa vibração. Aí eu comecei a entender como funcionava a frequência dessa vibração. Matheus, o que é a frequência? A frequência é a consequência da sua vibração. Então, nós estamos vibrando o tempo todo. Nós temos um campo eletromagnético ao redor do nosso corpo. Matheus, como que eu comprovo isso? Fotografia de Kirlian. O misticismo chamou de aura. Os físicos chamam de campo eletromagnético. Você está emitindo e magnetizando, eletromagnetismo, o tempo todo. Aquilo que você é. Então, se você tem um programa mental que não está ajustado com o dinheiro, você não vai conseguir ser próspero. O seu programa... Eu tenho um conhecimento que eu trouxe que chama estrela mental, que são os 5 pontos. Então, você tem ali primeiro os seus valores que você traz da sua família, você tem aí as suas crenças limitantes. Esses dois vão gerar o seu programa mental. O seu programa mental, ele vai gerar os seus pensamentos e os seus sentimentos. E os seus sentimentos vão gerar as suas atitudes. Já percebeu como que a gente é reativo? Às vezes a pessoa fala assim, opa, não coloca a mão em mim não, opa. Nós somos seres biologicamente reativos. Então, quando a gente muda a nossa vibração, o dinheiro começa a vir. Não tem como dar errado. É como uma frequência do rádio. Quando você bota o dial em 105.1, vai sintonizar com 105.1. Isso é o que se chamou de eletromagnetismo. É por isso que a lei da atração funciona. E é por isso que você acessa a bendita da realidade paralela que tanto se é falado. Você muda sua faixa de frequência, você mudou tudo. Então, quando eu entendi isso e comecei a reprogramar os meus átomos, eu entrei em ressonância com a realidade que eu queria. E é exatamente essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje. Falando dessa maneira, ajudando os outros. Como Entendeu? você reprogramou esses átomos? Boa Porque pergunta. eu entendi todo o conceito, toda Sim, a teoria. também. Mas como que eu vou lá e mexo num negócio que eu nem vejo, entende?
Bom, Boa. a gente não vê os átomos, mas ele é comprovado. A primeira foto do átomo foi tirada em 2013. Sim. Vocês podem procurar aí. Todo átomo, ele emite um campo vibracional, ok? O elétron está lá circuncidando o átomo, beleza? Então, ele gera esse campo. Na fotografia mesmo mostra. Então, nós somos compostos de átomo. Então, como que eu mudo a vibração dos meus átomos? Inclusive, isso está no meu método de reprogramação atômica. Você tem de mudar o seu programa mental, que é essa estrela de 5 pontas. Você tem que mudar os arquétipos que você vivencia. E você tem que se conectar com a 4ª dimensão, para você integrar 4ª com 3ª dimensão. Quando essas duas coisas entram em ressonância, você começa a cocriar deliberadamente. Você começa a cocriar mais rápido o objetivo que você quer na sua vida. Simples assim. Muito bom, gostei. Não, Chega- peraí. Sim. Ele... Recapitular quais são os 3 Tá. pontos. Então, estamos falando do método de reprogramação atômica, certo? Você falou 3 itens aqui, muito legais. Qual que seria o primeiro, então?